Quem quer ser o primeiro aí a conversar? Vamos lá, Posso ser Flávio. eu? Pode, Vamos, eu adoro fala, conversar Flávio. comigo mesmo. Eu gosto muito de trocar ideias, mas estou aprendendo a escutar cada vez mais. Que Bom, bacana. eu trago aqui uma questão que foi colocada na primeira, na verdade, acho que na primeira ou na segunda avaliação, que diz respeito à introdução, na verdade, à introdução à filosofia clínica. E era uma pergunta que dizia o seguinte: nós vemos aquilo que queremos ver. E eu respondi que sim, que nós somos o que nos representa o mundo e o que o mundo nos representa. Só que não era a resposta correta. A resposta correta era, em filosofia clínica, não necessariamente é assim, de nós vermos o que queremos ver, mas algo que nós queremos ver e mesmo assim não conseguimos ver. Não conseguimos, e mesmo assim algo que nós queremos ver, mas mesmo assim não conseguimos ver. Então, eu queria entender um pouco melhor, assim, se existe algo que eu quero ver, que eu entendo como um objeto que eu queira ver, quer seja uma garrafa d'água ou uma pessoa, por que que eu querendo ver, muitas vezes não consigo enxergar, não consigo ver? Essa questão da filosofia clínica, como ela enxerga isso, não necessariamente eu estou vendo aquilo que gostaria de ver, ou que gostaria de querer ver. Muito bacana isso, Flávio. Aqui tem vários aspectos, ok? Vários aspectos. Um dos primeiros aspectos que a gente tem que considerar é que o querer, o ato volitivo, ele nem sempre tem poder de determinância na estrutura de pensamento dos sujeitos. Então, muitas vezes, haverão elementos determinantes na estrutura de pensamento do sujeito que eles não vão nos permitir ver o que queremos ver. Um exemplo disso é quando, por exemplo, a moça, ela vem ao consultório e ela diz o seguinte: olha, doutor, eu gostaria muito de enxergar aquele cara como não sendo o pai do meu filho. Eu queria muito não gostar daquela pessoa. Eu queria muito poder ver ela como alguém que eu detesto, odeio, alguém que eu vou esquecer. Mas eu não consigo. E às vezes ela não consegue por uma trajetória histórica que os dois possuem em conjunto. Às vezes ela não consegue porque um tópico fala mais alto, como as emoções. Às vezes ela não consegue porque um tópico como o sensorial fala mais alto e ela sente afeição fisicamente pela pessoa. Isso enquanto princípio de aproximação e princípio de verdade. E muitas vezes o querer ver, ele nos traz questões um pouco perigosas. Por exemplo, às vezes tem pessoas que elas acreditam que o que elas imaginarem vai acontecer. E isso é uma coisa muito problemática, muito complicada, porque para algumas pessoas a imaginação não tem poder de determinação estrutural. Para algumas pessoas imaginar ou imaginar dá na mesma. Não adianta em nada elas ficarem mentalizando, pensando, focando. Aquilo dentro delas não tem poder de determinação. Simples assim. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, sim, respondeu sim. Entendi que nem sempre o que nós queremos ver é aquilo que nós enxergamos ou aquilo que nós conseguiríamos ver através de nós mesmos. Como esse exemplo que você colocou muito bem. Eu gostaria de não querer mais ver minha ex-mulher ou minha ex-namorada, mas eu tenho vínculos com ela tão fortes que mesmo eu não querendo, dentro de mim ainda existe um conflito de querer vê-la ou de não querer vê-la. Quando você diz que quando nós imaginamos, no meu pensamento, na minha mente, eu penso em projetar um futuro melhor, em projetar um trabalho melhor, um relacionamento melhor,
não é porque eu desejo ou que eu projeto isso, que isso vá se realizar, muito por conta de conflitos que eu possa ter dentro de mim mesmo, da minha EP, de emoções com o mundo que me parece, ou emoções com, de repente, o que eu gostaria do mundo, e eles ficam em Sim. conflito, e essa minha projeção acaba sendo uma coisa inútil. Eu não consigo realizar aquela minha projeção. Exato. E nem sempre se trata de um conflito. Às vezes Uhum. apenas uma questão de determinação. Outros Sim, elementos são mais determinantes. E é sim. importante considerar que muitas vezes a volição ela é reflexo de tópicos, de partições do ser humano que não necessariamente elas devem ser consideradas em âmbito clínico. Uhum. Porque às vezes a volição ela é um assunto imediato. Ela é como a pessoa que, por exemplo, ela está com febre e ela quer que você dê um antitérmico para ela, quando na verdade o que ela precisa é tratar outras coisas. Às Entendi. vezes, a volição da pessoa é o que está matando a pessoa Uhum. e ela também não percebe. Uhum. Então, há uma série de questões que precisam ser consideradas. Muitas terapias se embasam no ato volitivo. Essa é a base para elas. Em filosofia clínica, a gente aprende que o sujeito é muito mais do que o ato volitivo. É muito mais do que um simples desejo, uma vontade. Há Uhum. muitas coisas que o constituem e que às vezes são mais determinantes do que isso. Entendi, entendi.